Muito bem, olá minha gente, boa noite, né? Um grande abraço a você, aí em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo, né? Estamos chegando nesta noite de segunda-feira com o nosso resumo do dia, né? A partir de agora aqui pelo Facebook ao vivo, na apresentação, portanto, aqui do nosso resumo do dia. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, na sua companhia, né? Todas as noites esse nosso encontro aqui pelo Facebook, ao vivo, direto aqui da redação do blog do Gilberto Lima, tá certo? Um grande abraço, portanto, a você que está conosco aqui todas as noites, aqui nesse resumo do dia. Olha, são 22 horas e 48 minutos, 10h48 da noite, portanto, iniciando aqui esse nosso resumo do dia, tá? O João Gonçalves já está aqui com a gente, né, João? Boa noite, Gilberto. Boa noite, João. Um abraço, obrigado. Seja bem-vindo aqui ao nosso resumo do dia. Aqui todas as noites ao vivo pelo Facebook, direto aqui da redação do blog do Gilberto Lima, tá certo? Um grande abraço, portanto, a você aí em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo, iniciando aqui mais uma semana com o nosso resumo do dia. E aqui durante mais ou menos uma hora vamos trazer aí os assuntos, né, os fatos que foram destaques nesta segunda-feira aqui no estado do Maranhão, né, aqui em São Luís do Maranhão, no Brasil e no mundo, política, polícia, enfim. E você também vai trazendo as informações pra gente, né? Você vai opinando também a partir de agora, é importante aqui a sua participação, aqui no programa Resumo do Dia, ao vivo aqui pelo Facebook, tá certo? Então, estamos iniciando aqui mais uma semana, que seja aí uma semana abençoada, né, para todos os amigos e amigas que estão acompanhando sempre esse nosso trabalho, aqui pelo Facebook, toda noite, aqui direto da redação do blog do Gilberto Lima, e também pela manhã, na Rádio Timbira, onde eu apresento o programa Comando da Manhã, das 8 às 11 horas da manhã, tá? E aí você também que acompanha o Comando da Manhã, é sempre bem-vindo também aqui ao nosso resumo do dia, tá certo? Vai interagindo, vai participando, vai também trazendo informações aqui para esse resumo do dia. Quem já está com a gente também é o John Luthier, né? De John Luthier Concertos. Uma noite maravilhosa com o jornalismo social de Gilberto Lima. E um café no ponto, rapaz, tá tomando um cafezinho agora, né, meu amigo John Luthier. Também à noite eu gosto de um cafezinho, né? À noite também eu gosto de um cafezinho, um lanche bem leve. Valeu, John, seja bem-vindo aqui, né? O John Luthier com certeza está ao lado da esposa, a dona Nádia Mello, que também acompanha o programa Comando da Manhã, aí na Rádio Timbira, e toda noite também está com a gente aqui nesse nosso resumo do dia, programa ao vivo, direto aqui da redação do blog do Gilberto Lima e estúdio também da nossa Rádio Voz do Maranhão Online, tá certo, minha gente? Olha, e continua, lá em Brasília continua aquele puxa-encolhe, se a deputada Cristiane Brasil assume ou não assume o Ministério do Trabalho. Nesta segunda-feira, ela iria assumir o Ministério do Trabalho, mas a ministra Carmen Lúcia impediu aí a posse da Cristiane Brasil, da deputada Cristiane Brasil, que é filha do deputado Roberto Jefferson, é o comandante do PTB, e, portanto, a Cristiane Brasil continuou sem condições de assumir o Ministério do Trabalho. A ministra Carmen Lúcia atendeu aí a uma ação, na verdade, o que motivou esse afastamento ou essa suspensão temporária novamente da deputada Cristiane Brasil foi uma ação de advogados independentes que recorreram ao STF. E como a Carmen Lúcia está no plantão, ela foi a relatora e decidiu pela suspensão da deputada, né, da posse da deputada Cristiane Brasil. E quem colocou o Michel Temer nessa situação todinha aí foi o Zé Sarney. Sarney é o responsável por essa situação hoje que vive aí o desgoverno do Michel Temer, que insiste em ter a deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. E quem causou essa situação toda foi o Sarney, porque foi ele quem puxou o tapete do deputado federal Pedro Fernandes, deputado maranhense, que foi indicado pelo PTB
para o comando do Ministério do Trabalho. Mas pelo fato de o Pedro Fernandes, de o PTB, estar na base de sustentação do governo Flávio Dino, né, e o Pedro Fernandes da sustentação é aliado hoje do governador Flávio Dino, por conta disso, ele teve o tapete puxado pelo Zé Sarney. Sarney foi o principal responsável pela puxada de tapete aí do Pedro Fernandes. E a partir daí vem esse imbróglio, né? O PTB indicou a deputada Cristiane Brasil, que é filha do deputado Roberto Jefferson, para assumir o ministério. E não está conseguindo assumir. Então parece macumba esse negócio, né? Então o feitiço virou contra o feiticeiro. E já dizem que o Michel Temer está pensando em chamar o Sarney para resolver essa situação da Cristiane Brasil. Olha como é que é a coisa. O Sarney provocou toda essa situação, tirou o Pedro Fernandes do ministério, nem chegou a assumir, o Pedro Fernandes já havia distribuído convite para toda a classe política, mas também terminou não assumindo. E agora o Sarney, que criou toda essa situação, dizem que o Temer está pensando em chamar o Sarney para resolver toda essa situação. Porque é uma situação vexatória, vergonhosa para o governo Temer, que insiste em manter a Cristiane Brasil. Já se fala que ele vai recorrer da adesão da ministra Carmen Lúcia. Tá aqui então, esse é o destaque logo cedo, nesta segunda-feira. Carmen Lúcia suspende temporariamente posse de Cristiane Brasil, né? Em uma nova derrota para o Palácio do Planalto, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, suspendeu temporariamente a posse da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio, como ministra do Trabalho, marcada para ocorrer às 9 horas da manhã desta segunda-feira. A decisão da presidente do STF foi feita no âmbito de um processo movido por advogados trabalhistas. Os advogados alegam que a questão da falta de ética. A Cristiane Brasil, ela foi condenada, ela tem uma condenação da Justiça do Trabalho. Ela foi condenada a pagar R$60 mil a um motorista dela que trabalhava, não tinha carteira assinada e trabalhava 15 horas por dia, o que se configura também em trabalho escravo. Então a dona Cristiane Brasil, ela foi condenada a pagar R$60 mil e só pagou pouco mais de R$8 mil até agora. Então ela estaria devendo ainda 52 mil ao motorista. Não sei se ela já pagou. E só devolveu 8 mil por conta da penhora de bens. Penhoraram bens, a justiça determinou a penhora para vender e repassar ao motorista. Tá, não sei se ela já quitou essa dívida com o motorista dela, que trabalhava 15 horas por dia e não tinha carteira assinada. Então, os advogados, com base nessa condenação, os advogados recorreram ao STF para impedir a posse da Cristiane Brasil, porque, minha gente, é uma vergonha uma deputada federal condenada pela Justiça do Trabalho ser ministra do Trabalho. Né? É um escárnio, né? Isso é zombar da cara também do povo brasileiro. Né? Cristiane Brasil condenada pela Justiça do Trabalho para assumir, e vai assumir o ministério. Então está suspensa aí a posse da Cristiane Brasil, decisão da ministra Carmen Lúcia. Olha, além do John Luthier, está aqui, olha, o Daniel Pitônio também já está aqui, né? Olha, estou na escuta, boa noite, Gilberto, boa noite, Daniel Pitônio, está lá no Barro Duro, lá em São José de Ribamar, também todas as noites, ele que é ouvinte aí também do programa Comando da Manhã, aí da Timbira, né, das 8 às 11, e o Daniel também está com a gente, aqui todas as noites, aqui nesse nosso resumo do dia, ao vivo pelo Facebook, direto aqui da redação do blog do Gilberto Lima. Daniel, um abraço, obrigado aí pela audiência, por estar aqui todas as noites. Então, minha gente, tá aqui, olha, um grupo de advogados recorreu ao STF para barrar a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O grupo, sediado do estado do Rio de Janeiro, integra o movimento dos advogados trabalhistas independentes, o mesmo que foi autor da ação popular que impediu a posse de Cristiane por 2 semanas. Segundo o movimento, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins,
responsável por autorizar a posse de Cristiane Brasil no último sábado, não detém competência para tanto. Então ela assumiria nesta segunda-feira por conta dessa decisão do ministro Humberto Martins. Cristiane, que é deputada federal pelo PTB do Rio e filha de Roberto Jefferson, presidente do PTB e condenado no Mensalão, foi indicada pelo presidente Michel Temer para assumir o Ministério do Trabalho no lugar de Ronaldo Nogueira, que pediu demissão para se dedicar às eleições deste ano. A deputada foi anunciada para o cargo no dia 3 de janeiro e a sua nomeação confirmada no dia 4. No entanto, no dia 8 de janeiro, o juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, suspendeu a posse de Cristiane, argumentando que a nomeação desrespeita a moralidade administrativa, pois a deputada já foi condenada pela Justiça Trabalhista. E agora continua o imbróglio, né? Continua o imbróglio. Vamos ver se vai aparecer alguém aí para derrubar essa decisão da ministra Carmen Lúcia, né? Então, vive um momento complicado o governo do Temer, o desgoverno do Temer, uma situação causada, rapaz, o Sarney parece que é cerca velha, né? É um negócio impressionante. Foi lá, na maldade, puxar o tapete do Pedro Fernandes e agora colocou o governo do Temer nessa situação de uma quase ministra. E o Temer vai continuar insistindo, vai continuar aumentando o desgaste para o governo do Temer. Eu estou lembrando aqui do Galeanoni, que sempre está aqui também com a gente à noite. O Galeanoni aqui disse que para ser ministro do governo Temer não tem que ter currículo, tem que ter folha corrida, né? Para ser ministro do governo Temer tem que ser condenado, segundo aí o Galeanoni. Mas é uma situação vexatória para o governo continuar insistindo com a Cristiane Brasil. E talvez o Sarney, que criou toda essa situação, seja chamado aí pelo Temer para tentar contornar essa situação. Mas pelo visto, se depender do judiciário, a coisa não está fácil aí para a dona Cristiane Brasil, né, que continua quase ministra, né, não sabe se vai assumir. Por falar no Temer, para a gente fechar essa questão aqui do cenário nacional, a gente começa logo esse nosso resumo do dia, destacando a política aí no cenário nacional. A informação da Folha de São Paulo, que o Temer está evitando noticiário e altera a rotina por medo de efeito Sarney. Está na Folha de São Paulo. E o efeito Sarney, o que o Temer está temendo, né? O que o Temer está temendo é que ocorra com ele o mesmo que aconteceu Sarney na reta final do mandato dele. Né, que depois daquele lançamento lá do plano, foi plano verão lá na época do governo Sarney, aí o governo não deu certo, né, o plano econômico não deu certo e o Sarney passou a entrar em declínio, já na reta final do mandato, perdeu prestígio político, perdeu força política e é o que está acontecendo com o Temer agora. O Temer, neste momento, a gente percebe que ele já está perdendo também força política. Não tem garantias de que vai conseguir aprovar a reforma da Previdência. Apesar de ele já ter dito que tem 30 bilhões para garantir a aprovação da reforma da Previdência. Ou seja, dinheiro do povo brasileiro que vai ser usado para aprovar a reforma da Previdência. Mas mesmo assim, o Temer, desgastado politicamente, né, está ficando aí meio isolado, está evitando o noticiário e está alterando a rotina por medo do efeito Sarney, tá certo? Deixa eu ver aqui só o que é o efeito Sarney, para a gente deixar bem claro o que o Temer está temendo, o efeito Sarney, né? Olha, o Darlan Ribeiro está aqui. Boa noite, amigo Gilberto Lima. Estamos aqui ligados no resumo das notícias. Eu, minha esposa Vanusa e meus filhos Nicolas e Davi. É isso, então, na Cidade Operária, né? Darlan Ribeiro na Cidade Operária. Valeu, Darlan. Um grande abraço. Aí tá com a esposa dele, com a Vanusa e os filhos Nicolas
e Davi, todo mundo ligado, a família toda ligada. Tem alguns amigos e amigas que tem aí TV Smart, né? Aí coloca lá a tela da TV assistindo, né, diretamente aí pela TV. A minha amiga de Cibelo, lá do Quatraque, também está acompanhando, hein? Alô, de Cibelo, um abraço, ela que acompanha o programa Comando da Manhã, das 8 às 11 da Tibira, e toda noite está aqui com a gente no resumo do dia, aqui ao vivo pelo Facebook, direto aqui na redação do blog do Gilberto Lima. Então o que é que o Temer está temendo? É o efeito Sarney, minha gente. O efeito Sarney é isso aqui. Então tá aqui, olha, os baixíssimos índices de popularidade e as poucas chances de aprovar sua principal bandeira, a reforma da Previdência, fizeram com que assessores passassem a temer que o presidente não tenha poder político suficiente para chegar ao fim do mandato com alguma influência eleitoral. Ministros avaliam que, na ânsia de não ficar isolado na formação de uma aliança de centro, Temer tem feito movimentos erráticos e pode terminar como o ex-presidente José Sarney, que teve mandato de 85 a 1990. Aí é o efeito Sarney que está aqui, olha. Alçado ao Planalto após a morte de Tancredo Neves, Sarney encontrou seu auge em 1986 com o Plano Cruzado. Após o fracasso das medidas, no entanto, terminou o governo com baixa popularidade, reações negativas do mercado e sem força política. Nem mesmo o candidato de seu partido, Ulisses Guimarães, defendeu seu mandato. Assessores de Temer querem evitar repetir o histórico. Então é isso que está temendo o Temer neste momento. É esse efeito Sarney, que terminou o governo com baixa popularidade baixa, reações negativas do mercado e sem força política, sem força política. Esse é o efeito Sarney que o Temer está tentando evitar. Olha, o Claudino Nascimento, boa noite, Gilberto. Olha, aqui na capital Teresina, sem água a partir de hoje, só volta na quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. É o Claudino. Olha, e Teresina, a Gespisa foi privatizada, né, Claudino? A Gespisa, que era uma empresa pública de saneamento lá do Piauí, foi privatizada. Então o Claudino está informando que em Teresina, lá na capital do Piauí, está sem água a partir de hoje, só volta na quarta-feira, a partir das 9 da noite. Diz aí o Claudino Nascimento. Claudino, mas é em toda a cidade, é? Ou é só em parte aí da cidade de Teresina? A Gardênia Pereira, boa noite, querido Gilberto. Boa noite, Gardênia, um abraço, obrigado por estar aqui todas as noites. Tá chovendo, olha, eu tô aqui no estúdio agora, tô aqui na redação do blog, também do estúdio aqui da rádio, e parece-me que passou a chover forte, hein? Tô ouvindo aqui um barulho de chuva e parece-me que chove forte agora, aqui na região do São Cristóvão, né? Se tá chovendo aqui, deve estar chovendo também na Operária. Aí o Darlan me diz, né? O Darlan Ribeiro, que está na área da cidade operária, informa se a chuva é forte, viu, Darlan? Tá chovendo aqui, começou a chover agora, hein? A Gardênia está dizendo o seguinte, começou a chover agora, tá aqui a Gardênia confirmando, hein? Gardênia, tu moras onde? Qual a tua região? Aqui eu tô na área do Jardim São Cristóvão e tá chovendo forte agora, dá para ouvir aqui, né? Aqui de dentro do estúdio a gente tem o isolamento acústico, mas dá para ouvir, né? Olha, a Gardênia mora na Vila Palmeira, tá aí, tá chovendo também, então deve estar chovendo em toda a cidade, né? Começou a chover agora, na cidade agora à noite, exatamente nesse momento, confirmando aí também pela Gardênia, lá da Vila Palmeira. Então é isso aqui, minha gente, no cenário nacional, são os dois destaques nesse resumo, no resumo do dia. E as atenções se voltam agora para Porto Alegre, para o julgamento lá no TRF4, julgamento do ex-presidente Lula. Hoje foi dia de manifestações, Porto Alegre está tomada, né, foi tomada por caravanas de militantes de todas as regiões, né, e chegando mais. Amanhã, na véspera do julgamento do Lula, vai ter ato público e o ex-presidente vai estar em Porto Alegre. Está confirmada a participação do Lula nesses atos públicos lá em Porto Alegre amanhã. E o julgamento vai ser na quarta-feira. Olha, montaram uma verdadeira operação de guerra lá em Porto Alegre, em torno do TRF4, né? É uma segurança como jamais se viu lá em Porto Alegre, né? Porá, terra
e mar, né? Uma grande operação de segurança que foi montada aí pelo Ministério da Defesa. Daqui a pouco eu vou trazer aqui as informações. Essa mega operação montada lá no entorno lá do TRF-4, lá em Porto Alegre. Olha, o Américo do Passo está dizendo, olha, chuva com ventos mais ou menos fortes, né? Então lá em Passo do Lumiar, segundo informações aqui do Américo, chovendo muito e chuva com ventos mais ou menos fortes, né? Então é chuva forte na ilha, mas geralmente quando tem esse tipo de chuva, com muito vento, costuma passar logo, né? Não sei se há aí um temporal, a intensidade da chuva, mas está chovendo, portanto, em toda a ilha, né? O Américo está dizendo que chuva com ventos fortes, mais ou menos fortes, lá em Passo do Lumiar. Então, minha gente, em relação aí ao julgamento do ex-presidente Lula, o governador Flávio Dino, nas redes sociais, voltou a afirmar que a questão do julgamento político. Qual que é o objetivo desse julgamento do TRF-4? É tornar o ex-presidente Lula inelegível. A grande preocupação hoje daqueles que estão no poder, daqueles que deram o golpe, é exatamente com esse favoritismo do ex-presidente Lula. Então, o governador Flávio Dino, nas redes sociais, voltou a falar exatamente do real objetivo desse julgamento, que é deixar o Lula inelegível, né? É o grande objetivo aí desse julgamento. E hoje, o que o governador Flávio Dino escreve nas redes sociais tem uma repercussão em todo o país. Os outros sites, Brasil 247, Portal Vermelho e outros sites costumam reproduzir, porque o governador se inseriu bem nesse debate político nacional desde o momento em que lutou contra o impeachment, né, esteve aí na luta contra o impeachment da ex-presidente Dilma. Então hoje o governador Flávio Dino, o que ele escreve nas redes sociais em relação ao julgamento do ex-presidente Lula, tem uma repercussão imediata logo em vários sites, a mídia, enfim. Né, mesmo porque ele é um ex-juiz federal e a opinião dele pesa, é importante a opinião dele nesse momento, como ex-juiz. Tá? A Gardênia Pereira tá, Gilberto, olha como ficou a situação das famílias do Monte Castelo, da área que foi queimada. Olha, Gardênia, ainda não sei como é que tá lá a situação, vou ter que voltar. Eu acho que você está se referindo, Gardênia, ali para aquela situação lá da Liberdade, não é isso? Ali da Palafita, daquela área das Palafitas, que estivemos lá fazendo tudo ao vivo, transmitindo ao vivo. Eu vou procurar saber, mas os órgãos públicos já haviam tomado as providências, né? Era no sentido de encaminhar as famílias para o aluguel social, 17 ou 18 famílias para o aluguel. Ela está dizendo que é isso mesmo, é isso. Ali na área da Liberdade, lá na Portelinha, né? Na Portelinha, ali atrás daqueles apartamentos, lá do residencial Jackson Lago, ali na Quarto Centenário, que hoje é a Avenida Jackson Lago, né? Então vou procurar saber amanhã, mas o que eu tenho conhecimento é de que o poder público, e você viu que na transmissão que a gente fez ao vivo, cobrávamos uma atitude imediata do poder público, da SECAS, que é a Secretaria da Prefeitura, né, da Criança e Assistência Social, e em pouco tempo, no dia seguinte, já estavam dando uma resposta, né? Na segunda-feira seguinte, houve lá uma reunião com as famílias para encaminhar para o aluguel social. Houve uma mobilização de toda a população e doação de móveis, de eletrodoméstico para aquelas famílias, enfim. Acredito que já estejam no aluguel social. Eu posso retornar amanhã, que eu passo quase que diariamente ali pela Avenida Luiz Rocha, posso encostar lá para saber da situação das famílias, né? Mas o importante é que elas já estão no aluguel social e priorizá-las, essa questão do Minha Casa Minha Vida. Quando houver aí um novo sorteio, eu acho que essas famílias poderiam até ser contempladas sem participar de sorteio, viu, Gardênia? Mas eu vou buscar aí as informações. Então, deixa eu me ver aqui, a Gardênia Pereira, o Claudino Nascimento lá de Teresina, olha, vai faltar em toda a capital, está privatizada agora. Águas de Teresina, então a Agespisa, a Companhia de Saneamento lá de Teresina, Companhia de Águas e Esgotos lá do Piauí, já foi privatizada há algum tempo, né? Lá agora é Águas de Teresina.
Então, Teresina sem água, toda a cidade, até quarta-feira, 9 da noite, segundo aí o Claudino Nascimento. Claudino, um abraço aí para você, para a sua família. Muito obrigado por estarem também todas as noites aqui no nosso resumo do dia ao vivo pelo Facebook. O Rui Lira, rapaz, lá da Coab, tá com a gente, né? Valeu, Rui Lira. Olha, a Eli Costa, né? A Eli Costa está em Teresina, tá lá, né? Eli Costa, boa noite, bom trabalho. Boa noite, Eli. Um abraço aí. A Eli Costa está ali na região do Liceu Arco Verde, lá no Parque Tararé, na zona sudeste de Teresina. Um grande abraço aí para Eli Costa e aí para toda a família, né? Sempre ligada também, acompanhando o nosso trabalho. Valeu, Eli. Grande abraço, boa noite aí para todo mundo. Então, minha gente, olha, o que o governador Flávio Dino escreve hoje, coloca a opinião dele nas redes sociais, tem uma repercussão imediata. Então está aqui. Flávio Dino, condenação de Lula é para tentar gerar inelegibilidade. É o que a gente já tem dito, que esse é o grande objetivo. A preocupação hoje daqueles que deram o golpe e principalmente do empresariado que financiou o golpe, porque o golpe foi financiado. Apoio da Rede Globo, dos grandes veículos de comunicação, dos grandes empresários de comunicação. Então os grandes empresários financiaram o golpe. Então, essa gente que financiou o golpe está preocupada com a possibilidade de o Lula voltar a ser presidente. Porque se a eleição fosse hoje e o Lula em condições de disputar, ele seria novamente presidente. E tem mais, se conseguirem tirar o Lula da disputa, ele vai ser um cabo eleitoral fortíssimo, muito forte, o Lula como cabo eleitoral. A Catiana Raquel também está com a gente. Catiana, um abraço, né? Rui Lira, Catiana, todo mundo acompanhando aí na Coab, né? Um abraço aí para o Rui Lira e também para Catiana. Então tá aqui a opinião do governador Flávio Dino. Olha, o governador do Maranhão, Flávio Dino, voltou a criticar a sentença do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula. Para ele, a decisão é frágil e não deverá ser confirmada pelos tribunais superiores, STJ e STF, porque não é só a decisão do TRF4, em segunda instância, mas o Lula já ficaria inelegível porque é um colegiado, a decisão de colegiado. Dino acha que uma confirmação da sentença pelo TRF4 só serviria para tentar gerar inelegibilidade de Lula. O governador maranhense, que foi juiz federal por mais de 10 anos, afirmou em sua página no Facebook que é ínfima a chance do Superior Tribunal de Justiça e do STF, instâncias máximas da justiça brasileira, confirmarem a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão no caso do triplex pertencente à construtora OAS. Só mesmo no Brasil, né? Que você vai ser condenado por uma coisa que não é sua, que não está confirmada a propriedade. Está confirmado por documentos, por escritura, que o imóvel é da OAS. A Catiana Raquel, muita chuva, Gil, aqui na Coab, tá? E a Catiana Raquel está confirmando também muita chuva na Coab. A Gardênia Pereira, o caso da Medina Ludmila, do Maiobão, o monstro está preso e não foi mais comentado. Está preso, viu, Gardênia? Continua preso, né? O assassino da menina Ludmila, lá do Maiobão, continua preso, não é? E vai permanecer preso até ir a julgamento. Porque se ele for liberado, ninguém sabe o que pode acontecer com ele, não é? Porque aí ainda está um clima de revolta muito grande. Então ele vai permanecer preso. Então, voltando aqui, minha gente. Ainda segundo Flávio Dino, a imensa maioria dos juristas brasileiros também pensa assim. Para ele, uma eventual condenação em segunda instância só serviria para tentar gerar inelegibilidade em 2018, o que a tornaria ainda mais iníqua a sentença de Sérgio Moro. O governador voltou a dizer, como fez em outras ocasiões, que a sentença é frágil porque não tem relação com Petrobras, logo o juízo era incompetente. Lula não solicitou ou recebeu apartamento, que continua sendo da OAS. Não houve a contrapartida de Lula como funcionário público, ato de ofício. Portanto, não houve crime. Dino reforçou que tem absoluta convicção jurídica sobre o tema do triplex e que não conhece especialistas em direito penal que defendam a sentença, que considera absurdamente precária.
Espero que o TRF4 aplique bem o direito ao caso, enfatizou. Flávio Dino contestou os que desejam fazer julgamento político do ex-presidente Lula. Para ele, esse tipo de julgamento deverá ser feito através da eleição, nas urnas e não através dos tribunais. Que deixem Lula ser candidato e que o povo julgue politicamente, reforçou Dino. Então esse é o posicionamento do governador Flávio Dino, de que a condenação de Lula é somente para tentar gerar inelegibilidade. E o Flávio Dino deixa bem claro, na condição de ex-juiz federal, que uma decisão do TRF4 contra o ex-presidente Lula não seria confirmado nos tribunais superiores, no STF e no STJ. Está falando aí com a experiência de juiz federal, passou 10 anos como juiz federal. Então, hoje o que o governador fala e opina em relação a essa questão aí do Lula, do julgamento do Lula, tem logo uma repercussão imediata aí em vários portais. O Edson Cruz Souza, boa noite, Gilberto Lima, boa noite, Edson, um abraço, hein? Obrigado por estar aqui com a gente, aqui todas as noites também nesse nosso resumo do dia. Então, no campo da política, o destaque foi para essa declaração do governador Flávio Dino em relação ao julgamento do Lula, que eu volto a repetir, amanhã tem ato público em Porto Alegre e o julgamento vai ser, portanto, na quarta-feira. Mas nós já vemos aí, no Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, olha, vai ser montada uma verdadeira operação de guerra lá em Porto Alegre para esse julgamento. Em torno do TRF4 terá bloqueio aéreo, terrestre e naval a partir de terça-feira. Eu não sei se há necessidade para tanto, não é? Mas aqui está um verdadeiro aparato de guerra. Olha, o acesso ao entorno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ficará restrito a partir das 12 horas desta terça-feira, amanhã, portanto, a partir de meio-dia, dia 23, véspera do julgamento do recurso do ex-presidente Lula, no caso triplex do Guarujá. A restrição no perímetro será por via aérea, terrestre e naval, segundo o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer, né? Então, Porto Alegre lá está sendo montada uma verdadeira operação de guerra. Então, e amanhã vai ser um dia tenso, né? Vai ser um dia de protestos, vai ser um dia de manifestações com a presença do ex-presidente Lula. Está confirmada aí a presença lá do ex-presidente Lula nesse julgamento lá. Na véspera, amanhã, portanto, Lula vai estar lá em Porto Alegre para acompanhar tudo de perto e participar ativamente aí das manifestações. Olha, agora em São Luís do Maranhão, minha gente, são 23 horas e 19 minutos, 11h19, né? Aqui ao vivo, né? Diretamente aqui da redação do blog do Gilberto Lima, estamos aqui com o nosso resumo do dia, né? Aproveita aqui para a gente fazer um balanço de tudo que foi destaque nesta segunda-feira. Esse encontro é de todas as noites, aqui ao vivo pelo Facebook. É sempre um prazer tê-los e tê-las aqui em nossa companhia, tá certo? A Cátia Regina Melo está em Maceió, Alagoas, acompanhando, né, Cátia? Um abraço. Também está aqui todas as noites com a gente, ela que acompanha também o programa Comando da Manhã, aí pela internet. É um prazer tê-la aqui também com a gente aqui todas as noites, né? E ainda no cenário da política, hoje, minha gente, hoje pela manhã, o governador Flávio Dino concedeu uma entrevista. Olha, o Marcos Reis também está acompanhando, valeu, Marcos. O governador Flávio Dino concedeu uma entrevista à TV Difusora, fazer um balanço dos 3 anos de governo e, obviamente, falando já de eleições, já que o governador Flávio Dino é candidato à reeleição, né? E aproveitou para alfinetar novamente a ex-governadora Rosana Sarney, dar umas cutucadas da ex-governadora. O governador Flávio Dino, nessa entrevista hoje, pela manhã, na TV Difusora, a Luciana Monteiro também está com a gente. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Luciana Monteiro. Prazer tê-la aqui também todas as noites, aqui nesse nosso resumo do dia. E o governador Flávio Dino, nessa entrevista, diz que vai ser um momento oportuno de fazer uma comparação dos 14 anos de Rosana Sarney como governadora e os 3 anos de governo dele.
né, ele deixou bem claro isso aí. O que ele disse? Olha, vai ser muito mais simples comparar 14 anos de governo dela, Roseana, com 3 anos nossos, diz Flávio Dino sobre Roseana nessa entrevista. Minha gente, a essa altura toda, nós já estamos no ano da eleição, o pleito já está batendo a porta e até agora não se tem uma definição clara da candidatura de Roseana Sarney. Nós não sabemos até o momento se ela vai ser candidata ou não. Ela já concedeu algumas entrevistas, dizendo que tem disposição para ser candidata. Mas, na verdade, o que a gente observa, há uma situação meio de desânimo de Roseana. Ela anda meio desanimada, porque ela não está com aquele pique de ser candidata. Porque já era, se ela realmente fosse candidata, ela já estaria percorrendo todo o Maranhão. Como os outros pré-candidatos, porque não se pode falar em candidatura, fala-se ainda em pré-candidatura, porque candidatura é só depois das convenções. Então, como pré-candidata, ela já deveria estar percorrendo o Maranhão, já visitando as suas bases, fazendo acordos com lideranças políticas, e não se vê esse tipo de movimentação da ex-governadora Roseana Sarney. E o governador Flávio Dino está aí com ações de governo, está permanentemente pelo interior, ao lado de lideranças políticas, porque tem muitas ações do governo, está entregando obras, inaugurando obras, anunciando outras obras. Então há uma movimentação como governador e há uma movimentação como pré-candidato, como candidato aí à reeleição, como pré-candidato à reeleição. Mas nós não vemos essa movimentação por parte de Roseana Sarney. É por isso que a gente não pode afirmar para o povo do Maranhão que Roseana é realmente candidata, porque ela não está, na verdade, atuando como pré-candidata, né? Então parece-me que há um clima de desânimo. Mas o governador Flávio Dino aproveitou essa entrevista para dizer que vai ser a oportunidade de fazer uma comparação dos 14 anos de Roseana com os 3 anos de governo dele, né? Em entrevista à TV Difusora, o governador Flávio Dino respondeu a vários questionamentos administrativos e também falou sobre as eleições de outubro. Perguntado sobre a candidatura da ex-governadora Roseana, ele foi enfático. Vai ser muito mais simples comparar 14 anos de governo dela com 3 anos nossos. O governador disse que não escolhe adversário e crê que o Grupo Sarney deve apresentar um candidato ou um conjunto de candidaturas para retomar o governo. Nós estamos preparados para essa disputa, garantiu. Está aí o governador Flávio Dino. Se for para enfrentar um candidato do Grupo Sarney, ele está preparado. Se for para enfrentar um conjunto de candidatos, ele também está preparado. Porque o que está se desenhando é que o Grupo Sarney vai ter uma candidatura principal, Roseana ou outro. Dizem que até o João Alberto já estaria se preparando para ser o substituto de Roseana. O João Alberto, que vai ficar sem mandato de senador, já estaria se preparando para ser o substituto eventual de Roseana na disputa. Então, vai ter uma candidatura principal, mas aí o que que o... Olha, a Cátia Regina Mello está dizendo, boa noite, Gilberto, aqui está muito calor, um beijão no seu coração. Valeu, minha amiga Cátia Regina Mello, está em Maceió, Alagoas, todas as noites. Valeu, Cátia, um abraço. Obrigado aí também para você, né, para quem está acompanhando aí esse nosso programa ao vivo aqui pelo Facebook, o resumo do dia. Então, minha gente, o que está se desenhando? É que o Grupo Sarney está preparando outros candidatos. Seria uma cooperativa oligárquica, né? Seria uma espécie de cooperativa oligárquica, uma cooperativa da oligarquia. E nessa cooperativa, para a disputa, teria aí Ricardo Murat, que é pré-candidato, já disse que é pré-candidato a governador. Aí você tem Roberto Rocha, do PSDB, que agora recentemente estava curtindo férias em Miami, não sei se já voltou. Enquanto os funcionários da capital continuam sem receber salários. Roberto Rocha saiu de férias, dizem que foi para Miami, não sei se foi para Miami, e os funcionários da capital estão com 14 meses de salário em atraso, que Roberto Rocha não paga. Então, Roberto Rocha seria candidato a governador, seria, pelas informações, seria candidato pela cooperativa da oligarquia, né?
Aí tem outra, a Maura Jorge seria pré-candidata também, e além da Maura Jorge tem aí o Eduardo Braide, né? O deputado Eduardo Braide também seria aí um pré-candidato. Então todos eles aí seriam candidatos, se forem candidatos, serão candidatos aí ligados, com ligações aí com o Grupo Sarney. Então é por isso que o Flávio Dino fala num conjunto de candidatos, de candidaturas ligadas aí à oligarquia para enfrentá-lo, e que ele disse que está preparado para o enfrentamento. Olha, para o governador, a comparação entre os 14 anos de Rosiana e os seus 3 anos vai mostrar exatamente os resultados administrativos, políticos e a conjuntura de cada um. O que diz aqui o Flávio Dino? Mostrar como eles, no tempo da bonança, nos tempos das vacas gordas, não souberam aproveitar, como nós, que pegamos um tempo de tantas dificuldades e estamos mostrando tantos resultados, realçou o governador. Ele externou também que está preparado para um debate democrático. O que não queremos é que a eleição seja marcada por baixarias, por agressividade, como infelizmente nós temos visto. Estamos preparados para o debate político, programático, mas eles estão muito instáveis e desejamos que a disputa seja séria, ressaltou o governador. Então o Flávio Dino já teme que a disputa, que essa campanha seja uma campanha marcada pela baixaria. O governador diz que está preparado para um debate programático, né, com ideias, com propostas, mas essa cooperativa de candidatos está sendo articulada para tentar, no horário eleitoral, desconstruir a imagem do Flávio Dino como gestor. E à medida em que o Flávio Dino aparece como o gestor, como gestor mais competente, o mais eficiente, como mostrou o G1, e dados também do Jornal Estado de São Paulo, que mostra o Maranhão entre os 5 estados em situação de equilíbrio, que não estão operando no vermelho. Então tudo isso desperta a ira dos adversários. Então o objetivo, Flávio Dino não espera uma campanha de alto nível, não. Eu não acredito em campanha de alto nível. Esses candidatos vão para o horário eleitoral para bater muito no governo. Tentar desconstruir a imagem. E segundo o governador, ele está preparado para isso também. Está preparado para um debate programático de alto nível e para dar uma resposta aí aos ataques. Mas vai ser uma campanha dura. Então essa cooperativa que está sendo montada é uma cooperativa que não vai para a televisão com propostas, não. Mesmo porque o objetivo, minha gente, não é retomar o poder para melhorar a situação do povo do Maranhão. A gente sabe que o objetivo é retomar o poder para ter novamente o controle dos cofres públicos. Porque ao longo de muitos anos o dinheiro público tem sido usado para financiar negócios. E é por isso que essa miséria toda e pobreza no Maranhão. E uma situação que tem sido combatida aí pelo governador, que é a questão da corrupção. Vamos voltando aqui para os nossos amigos e amigas. Já falei da Cátia Regina Mello, em Maceió, Alagoas. Tem Edmilson Carvalho, Motense. Alô, Edmilson. Boa noite, meu craque Gilberto Lima, lhe acompanhando. Valeu, Edmilson. Um abraço, hein? Edmilson Carvalho está lá no Parque Vitória, toda noite aqui com a gente. Valeu, Edmilson. Um abraço, hein? A Luciana Monteiro. Não existe comparação política se tratando de Rosiana, que a oportunidade teve para fazer e não fez. E o nosso governador Flávio Dino mostrou que, como bom gestor, mudou o cenário do nosso estado. Deixa eu ver aqui o que a Luciana, porque tem continuidade aqui, o recado aqui da nossa amiga Luciana. Como bom gestor, mudou o cenário do nosso estado e os resultados estão aí para todos, diz aqui a Luciana Monteiro. Pois é, exatamente, Luciana, essa imagem de bom gestor que os adversários do governador vão desconstruir. Então é por isso que eu não acredito numa campanha de alto nível. Primeiro, uma campanha com Ricardo Murat candidato. Ricardo Murat vai ser candidato para quê? Se ele for candidato, né? Porque o Ricardo Murat tem muitas broncas aí na justiça, tem a questão lá da máfia da Secretaria de Estado da Saúde, o esquema de corrupção montado na Secretaria de Saúde para
desviar dinheiro público, e ele é apontado pelo Ministério Público como o líder de uma organização criminosa que atuou na Secretaria de Estado da Saúde. Eu não sei até que ponto o Ricardo Muralha vai ser candidato, mas se for candidato, ele vai ser candidato para quê? Para ir para a televisão, para o horário eleitoral, para bater no governador Flávio Dino. Roberto Rocha, que foi eleito com o apoio do Flávio Dino. Minha gente, quem elegeu, quem ajudou a eleger Roberto Rocha foi Flávio Dino. Mas o Roberto Rocha hoje é um adversário do governo, ele não reconhece a importância que teve o Flávio Dino na eleição dele para o Senado. E, portanto, Roberto Rocha também vai para a televisão para bater no governador. Maura Jorge vai para a televisão para bater no governador. Eduardo Braide também já faz críticas permanentes ao governo. Então, é uma espécie de cooperativa da oligarquia que está sendo montada para, no horário eleitoral, tentar desconstruir a imagem do governador como gestor. Mas, aí, segundo o Flávio Dino, ele está preparado para esse embate. Muito bem, olha, vamos confirmando aqui, são 23 horas e 32 minutos. Então tá aí, foi mais um destaque aí dessa entrevista do governador Flávio Dino, hoje aí na TV Difusora. Muito bem, minha gente, olha, e hoje, já a partir desta segunda-feira, já vigorando aqui em São Luís, as novas tarifas do sistema de transporte. São agora 2 níveis de tarifas. 3,10, aqui era de 2,90 integrada, passou para 3,10 e as outras duas passaram para 2,70. Então só tem hoje 2 níveis de tarifas, né? É de 3,10 a tarifa integrada e as demais 2,70. É isso, né? Mas também a MOB, que é a Agência de Mobilidade, anunciou hoje o reajuste das tarifas nas linhas do sistema semiurbano de passageiros e expresso metropolitano. Então também foram reajustadas. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos do Governo do Maranhão informa aí por meio de nota o reajuste tarifário nas linhas operadas no sistema semiurbano de passageiros e expresso metropolitano. A SMTT da Prefeitura de São Luís informou no último sábado os reajustes tarifários na prestação do serviço de transporte público de São Luís. A correção é a primeira concedida pela SMTT depois da realização do processo de licitação do sistema público de transporte. O último reajuste ocorreu em março de 2016, então há quase 2 anos. Foi quando teve a licitação aí do transporte, né, do sistema de transporte aqui da capital. E nesse contexto, a MOB, que é a Agência de Mobilidade, considera a necessidade técnica de integração do sistema semiurbano ao sistema urbano de transporte coletivo, mediante bilhetagem eletrônica, o que possibilita ao usuário amplo acesso à integração nos terminais de passageiros aos ônibus que circulam na área metropolitana nos limites geográficos da ilha de São Luís. Então, as linhas semiurbanas e do sistema expresso metropolitano, elas também são integradas, elas têm acesso aos terminais de integração. O reajuste tarifário justifica-se pelo equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo semiurbano de passageiros, para que os usuários tenham acesso aos terminais urbanos de forma equilibrada. O valor da tarifa do serviço público de transporte coletivo semiurbano passa de R$ 2,90 para R$ 3,10, o mesmo valor aí do que foi determinado pela SMTT, né, de R$ 2,90 para R$ 3,10. Já o expresso metropolitano passa de R$ 3,10 para R$ 3,30. A medida do reajuste entra em vigor já neste dia 22. Então já desde hoje, né? A de R$ 3,10 passou para R$ 3,30. O expresso metropolitano, que serve aí a São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, né, que é o serviço da MOB, da Agência de Mobilidade, que é do Governo do Estado. Então a MOB fez esse comunicado também sobre o reajuste aí das tarifas também no sistema de transporte semiurbano e expresso metropolitano. Olha, agora em São Luís do Maranhão, minha gente, confirmando aqui, são 11 horas e 36 minutos. 11h36. Olha, nós já estamos chegando aqui ao fim já do nosso resumo do dia
desta segunda-feira, uma noite de segunda-feira, com chuva aqui na capital do Maranhão. Mas parece-me que agora a chuva maneirou um pouco. Ela começou muito forte e continua chovendo, mas é uma chuva já um pouco mais fraca. Pelo menos aqui na região do Jardim São Cristóvão, né, de onde eu estou falando agora. Né? É isso então, mas chove em toda a ilha, certamente será uma madrugada de terça-feira de chuva, e aí redobra-se os cuidados por conta de pista molhada, e aí todo cuidado é pouco, né? Olha, fica um convite, né, para você que está aqui todas as noites aqui também acompanhando esse nosso resumo do dia, para que você... Muito bem, voltando, deu aqui um probleminha na nossa conexão, mas já voltando, né? Então, fica aí o convite para que você acompanhe nesta terça-feira, a partir de 8 horas da manhã, o nosso programa Comando da Manhã, na Rádio Timbira. Das 8 às 11 horas da manhã, eu estou na apresentação do programa Comando da Manhã, você acompanha e também participa também do programa Comando da Manhã. A Luciana Monteiro, ainda tem um recado aqui da Luciana Monteiro. Olha, se houvesse um aumento, mais com qualidade do transporte, seria louvável. Mas mas infelizmente o povo paga a conta, com ônibus sucateado, sem conforto nenhum, demora, falta de segurança, entre outros, diz aqui a Luciana Monteiro. Luciana, eu já abordei essa questão aqui no último sábado aqui, quando eu destaquei aqui esse aumento de tarifa, eu falava exatamente isso, que os empresários ficam chiando permanentemente, que não tem condições de manter as empresas, que não tem condições de atender a reivindicação dos rodoviários, mas esses mesmos empresários, eles não se preocupam em dar um transporte de qualidade. Quando teve a licitação em 2016, houve exigência para a renovação da frota. Naquela oportunidade, logo em seguida, algumas empresas adquiriram ônibus novos. Tem aí alguns ônibus novos em circulação. Mas ainda tem para a região da periferia, para as áreas mais distantes da cidade ou do centro, nós temos verdadeiras sucatas rodando. E aí eu costumo citar sempre, porque eu conheço, estamos aqui na região da cidade operária, no entorno da cidade operária, só sucata, ônibus velho, né? Diariamente a gente se depara com ônibus quebrados aí pelas avenidas da cidade. Então eu acredito que a SMTT vai continuar cobrando dos empresários a renovação da frota. Agora mesmo tem empresas que estão atrasando pagamentos de funcionários, ticket, alimentação, porque alegam que está muito pesado pagar o financiamento, pagar os ônibus que foram financiados, comprados, e ter que manter a frota em circulação com todas as despesas. Tá? Mas é aquela coisa, tem que ter uma cobrança permanente, porque você tem razão. Mas aí a SMTT informa que mesmo com esse aumento, com esse reajuste, as tarifas aqui de São Luís ainda são as menores entre as capitais. Mesmo com esse aumento, em Teresina, no Piauí, por exemplo, parece-me que a tarifa já está R$ 3,60 lá em Teresina. E aqui a maior delas passou agora para R$ 3,10, que é a tarifa aí das linhas integradas, tá certo? Mas a SMTT vai ter que continuar cobrando aí das empresas a renovação da frota. Os empresários, viu, Luciana? Os empresários queriam um aumento maior. E olha que teve aí uma tarifa que aumentou quase mais de 40%. Aliás, mais de 20%. Foi a tarifa, a de 2,20. Foi a de 2,20, passou para 2,70. Então teve um aumento de 50 centavos. Então houve aumento de mais de 20% dessa tarifa, que era de 2,20, passou para 2,70, não é? Então, mas mesmo assim os empresários queriam um aumento maior e a SMTT não cedeu, porque a reivindicação dos empresários era por um aumento maior. E a SMTT disse que não iria atender pedido dos empresários. E por isso foi um aumento menor do que aquele pedido pelos empresários. Mas geralmente o empresário coloca o valor da tarifa lá em cima para ver se consegue aquilo que ele almeja. Mas a SMTT informa que os empresários queriam um aumento maior, mas a SMTT concedeu um aumento abaixo daquilo que era esperado aí pelos empresários, tá?
vamos continuar acompanhando, né? Amanhã, se der, a gente conversa aí com o secretário Canidé Barros sobre esse assunto. Agora em São Luís do Maranhão, confirmando, olha, são 23 horas e 41 minutos. Portanto, minha gente, olha, chegamos ao fim aqui de mais um resumo do dia. Eu só quero agradecer a você que está aqui todas as noites. Você acompanha o Comando da Manhã na Timbira, das 8 às 11 horas da manhã, tá certo? A Timbira é a AM 1290 e toda noite aqui, a partir das 22h30, esse nosso encontro aqui no resumo do dia, sempre ao vivo aqui pelo Facebook. Dizer que é um prazer enorme estar aqui sempre na sua companhia. E amanhã, a qualquer momento, eu entro ao vivo, principalmente à tarde, porque pela manhã eu estou no Comando da Manhã, mas com informações aí de qualquer ponto da cidade, sempre ao vivo aqui pelo Facebook, e encontro marcado a partir de 22h30 nesta terça-feira em mais um resumo do dia, tá bom? Muito obrigado a você em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo. Uma ótima noite ainda, fim de noite de segunda, uma ótima madrugada de terça e uma ótima terça, e a gente se encontra no programa Comando da Manhã, aí da Timbira, a partir de 8 horas da manhã desta terça-feira, tá bom? Fique aí com a graça, a proteção de Deus, de todos os santos, de todos os anjos e da Virgem Maria, tá bom? Um grande abraço, boa noite São Luís, boa noite Maranhão, boa noite Brasil!